Olá, meu nome é Luiz, eu sou advogado da Funfarm, da Fundação Faculdade Regional de Medicina, mantenedora do Hospital de Base e do Hospital da Criança e Maternidade. Estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre os direitos da gestante. Nós separamos em alguns tópicos, alguns dos principais direitos inerentes ao estado gravídico e são sobre eles que nós vamos falar em seguida. Inicialmente, nós vamos falar sobre a dignidade, o direito à dignidade e a liberdade de escolhas que possui a parturiente, a gestante. Temos que levar em consideração que a Constituição Federal, ela determina que todo cidadão ele tem direito à dignidade da pessoa humana e é ele o responsável por todas as escolhas referentes às suas questões individuais e personalíssimas, como é, por exemplo, o próprio corpo. Então, a escolha de como conduzir a gravidez, de como conduzir os tratamentos que serão inerentes a este período dentro da vida da gestante é livre e não pode ser retirado em nenhuma hipótese, né? Todas as garantias devem ser inerentes a esse período à parturiente e ela não pode, obviamente, ter nenhum desses seus direitos tolhidos. Nós vamos abordar um tema bastante interessante, que é a possibilidade prevista em lei já há algum tempo dentro do nosso sistema jurídico, de que a grávida possa receber durante todo o período gravídico os chamados alimentos gravídicos. O que é isso? Nós já ouvimos, claro, muito falar sobre a pensão alimentícia, que ela é concedida para o recém-nascido, para as pessoas divorciadas, para as pessoas que são separadas judicialmente. Especificamente, uma lei de 2015, ela estabelece a possibilidade de que a grávida, durante todo o período de gravidez, que ela possa receber alimentos, uma pensão alimentícia, em virtude do estado de gravidez. Isso significa, para o custeamento do acompanhamento médico, de acompanhamento psicológico, do aumento de gastos que naturalmente acontece durante esse período. Então, o que nós temos que levar em consideração? O que eu preciso ter para poder conseguir uma pensão alimentícia durante o meu estado gravídico? Só precisa ter indício de paternidade. Então, para propor uma ação judicial e conseguir uma pensão alimentícia que dure durante o estado gravídico, basta que seja proposta uma ação judicial contra aquele que é o pretenso pai dessa criança. Não precisa nem de certeza absoluta da paternidade. Indícios. Então tem uma comprovação lá no WhatsApp de que mantiveram relações sexuais, eu tenho um documento, eu tenho fotos que indiciem, que sejam início de prova de que tenha havido um relacionamento amoroso, né, entre as duas pessoas, já é o suficiente. Não precisa ser casado, não precisa morar junto, não precisa nada disso. Os alimentos são pagos por esse pretenso pai durante toda a gravidez e se, depois do nascimento, constatar-se que não é pai aquele que pagou a pensão alimentícia, não tem problema, os alimentos são irrepetíveis. Isso significa, não tem que ser devolvido, em hipótese nenhuma, o valor que foi pago a título de pensão alimentícia que foi fixada pelo juiz. E aquelas que, porventura, tenham algum tipo de gravidez que passe por maiores dificuldades e maiores gastos, isso tudo também pode ser contemplado dentro desse direito aos alimentos gravídicos que é amplamente garantido. Um terceiro ponto e um terceiro direito que nós temos que levar em consideração e que também é muito importante que seja conversado nesse momento, são para as grávidas que são estudantes. E aí nós estamos falando de grávidas estudantes em quaisquer níveis do aprendizado. Então pode ser no curso superior, pode estar no ensino fundamental, no ensino médio, não importa. Todas as grávidas estudantes, elas têm direito, a partir do 8º mês de gestação, elas já têm direito de pedir um afastamento e passar a exercer as atividades em regime domiciliar de realização de atividades, de exercícios, por 3 meses. Então você pode pegar o 8º mês, o 9º, a partir dele, ou se preferir, pode ser após o parto esses 3 meses? Sim. Este período de regime domiciliar de realização de trabalhos, de exercícios,
substituindo a presença física dentro das aulas, ou agora a presença remota dentro das aulas? É possível? É. Posso fazer no 8º mês, no 9º mês de gestação, posso fazer após o nascimento e ainda posso pedir para o meu médico assistente que, através de uma declaração de que haja uma necessidade de aumento desse período de repouso, que ele seja estendido por igual período ou por períodos sucessivos. A gente nunca sabe qual é a situação específica de cada caso concreto, então essas situações específicas de casos concretos, elas podem ser objetos de prorrogação por uma simples declaração feita pelo médico assistente da gestante, da parturiente, de que ela precisa de um período maior de repouso e, por isso, de um período maior desse afastamento das atividades presenciais para as grávidas estudantes. Quarto ponto e um quarto direito que nós precisamos falar dele, esse é muito importante, é o direito que toda gestante parturiente tem de um acompanhante durante o pré-parto, o parto e o pós-parto. Nessas 3 circunstâncias, a grávida ela tem, e após a isso já parturiente, ela tem direito à presença de um acompanhante. Não necessariamente este acompanhante tem que ser o pai da criança. É livre a escolha de quem vai ser esse acompanhante. Pode ser a mãe, pode ser a amiga, pode ser a vizinha, não tem problema. Só que é um acompanhante. Então nós temos que levar em consideração que existe, claro, uma capacidade de acolhimento dos centros obstétricos. Não tem possibilidade de que o centro obstétrico, vai a mãe e o marido. Então isso não é possível. O que nós podemos fazer é cumprir a lei. E no cumprimento da lei, a gente pode oferecer um acompanhante durante esses 3 períodos. Lembrando que a grávida também tem direito de um acompanhante nas 2 últimas consultas do pré-natal. Então, na verdade, são 4 momentos de direito de acompanhante. Nas 2 últimas consultas do pré-natal, no período de pré-parto, quando já da internação, parto e pós-parto tem o direito a acompanhante. Para as gestantes domiciliadas em São José do Rio Preto, aqui nós temos uma lei municipal específica que garante a presença de uma doula durante todo este período também, de pré-parto, parto e pós-parto imediato. A presença dessa doula é garantida por uma lei municipal, então ela não vale para todas as pessoas do país, ela não vale para todas as circunstâncias. Aqui nós temos essa lei municipal e ela garante. Então eu tenho direito à presença de um acompanhante e de uma doula livre de minha escolha. Claro que cada casa de saúde, cada unidade de saúde vai ter critérios para a admissão dessa doula, pode ter normas administrativas próprias, Temos que sempre lembrar que estamos trabalhando com ambientes hospitalares, e ambientes hospitalares estão sujeitos a contaminações, não pode ter uma superpopulação de pessoas circulando. Então, de acordo com a capacidade de cada casa de saúde, será adequada a presença de um acompanhante e garantida a presença da doula de livre escolha dentre aquelas devidamente credenciadas, licenciadas e cadastradas na casa de saúde, na unidade hospitalar assistencial, de livre escolha da parturiente, da gestante, ok? Insisto e reafirmo, esta informação não vale para as pessoas não submetidas às leis municipais do município de São José do Rio Preto. Só atinge aos cidadãos residentes e domiciliados em São José do Rio Preto ou que optem pela realização de partos na cidade de São José do Rio Preto. É possível que, por uma decisão médica, que colocando em risco a vida da parturiente, a vida do nascituro, possa haver uma limitação ou até a não presença em situações de partos de urgência, de emergência. Nós estamos, claro, sempre pensando numa normalidade, em procedimentos seletivos de livre escolha. Isso não acontece quando eu estou diante de urgências e emergências médicas. Urgências e emergências médicas têm por finalidade salvaguardar a vida da paciente, parturiente e do nascituro. Sexto ponto importante e direito de toda parturiente que deve ser levado em consideração é o direito ao parto humanizado.
em que consiste, de acordo com a lei, o que é considerado um parto humanizado? Pela lei, parto humanizado é aquele em que se esclarece suficientemente a grávida e se permite a ela, dentro desse esclarecimento, escolher quais serão e se serão utilizados alguns procedimentos dentro do seu histórico de parto. Então, existe a possibilidade de opção ou não pela anestesia, pelo parto cesariano, pelo parto natural, pela ministração de medicamentos para alívio da dor. Então, tudo isso faz parte de um parto humanizado. Mas veja, não significa que, de outro modo, quando eu estou diante de uma necessidade médica da realização de um procedimento cesariano, que isso fere as normas do parto humanizado. É preciso que fique bem claro e que a gente compreenda que todo o histórico de um parto humanizado está dentro de uma gravidez que está sendo conduzida dentro da normalidade e aí, então, sem urgência ou emergência, com necessidade de intervenção cirúrgica imediata. Ok? Então, bem tranquilo, bem fácil, temos os direitos. Assim como temos, e é o nosso 7º ponto, a possibilidade de fazer um planejamento familiar e um plano de parto. Veja, são 2 pontos importantes e que também precisam estar muito presentes em nossas mentes quando a gente pensa no estado gravídico. O planejamento familiar, e para isso, consulte o seu médico, verifique se você se encontra dentro dos critérios previstos pela lei para que você possa, por exemplo, fazer uma laqueadura durante o procedimento de cesariana. É muito comum que a gente encontre as grávidas com o desejo de fazer a laqueadura tubária durante o procedimento de cesariana, mas que, de acordo com as leis do planejamento familiar, elas não se enquadram, ou porque não tem a idade mínima, ou porque não tem a quantidade de filhos mínima que foi prevista dentro da lei. Então, oriente-se com o seu médico assistente, verifique se o seu caso é um daqueles e, havendo o desejo de que haja a realização simultânea dos 2 procedimentos, você pode conseguir isso, mas desde que se enquadre. E por fim, nós temos que falar sobre o plano de parto, né? O plano de parto é uma realidade imediata, atual, iminente, que todo mundo está utilizando, que procura utilizar cada vez mais. O que é um plano de parto? Na verdade, é um programa, né? Você vai montar um programa, um cronograma, escolhendo o que você quer. Você vai escolher qual é a equipe que vai conduzir o meu pré-natal, né? Qual é a casa de saúde, qual é a unidade assistencial de saúde em que eu pretendo que seja realizado o meu parto. Eu pretendo que o meu parto seja realizado com anestesia? Sim. Qual tipo de anestesia? É a raquidiana? É a anestesia geral? Então, você tem a opção de escolha. Vai ter presença, quem vai ser o acompanhante? Né? Já nomeia. Vai ter doula presente? Quem será a doula presente? Então, existe a possibilidade de que você, previamente à situação do parto, já tenha apresentado e organizado todos esses itens através de um plano de parto. Isso é garantido tanto para todas as pacientes do SUS, como para todas as pacientes dos planos de saúde, né? E muito importante, mais uma vez, obviamente o plano de parto ele deve ser seguido desde que nós estejamos diante de procedimentos eletivos, de procedimentos que não sejam com urgências ou emergências médicas. Obviamente, diante de urgências ou emergências médicas, é o médico quem deve definir, é o médico quem deve determinar o que será o melhor para salvaguardar a vida da parturiente e do nascituro. Não se aplicam as regras previstas dentro do plano de parto para hipóteses em que, a contrário senso, o médico tenha disposto de modo diverso. Espero que vocês tenham conseguido esclarecer algumas dúvidas que tinham. Em havendo mais dúvidas, procure o seu médico assistente, ele pode lhe ajudar na tomada de escolhas, na realização do seu plano de parto, na possibilidade do seu planejamento familiar e, sobretudo, na garantia da dignidade da pessoa humana
que é um direito de todos nós, é um direito seu e que deve ser garantido e que com certeza será garantido por todas as unidades assistenciais, principalmente, claro, as da Funfarma.